Este mês de agosto está sendo marcado pelos extremos nas temperaturas pelo Brasil. Numa semana, os dias mais frios do ano. Na outra, os mais quentes. Vamos entender o que está acontecendo com Marco Antônio Mendes. E parece que de uma semana para cá a coisa só tem piorado. Marco, boa noite. Tá todo mundo sentindo, né, Márcio? Sim. Acho que de todos os dias as temperaturas estão subindo um pouquinho dia após dia e de fato é isso que tem acontecido desde a semana passada, então. Essa sensação que a gente tem visto, né? As manhãs estão mais fresquinhas, mas o calorão vai disparando à tarde. E aí você deve lembrar, né? Não faz uma semana a gente estava praticamente falando aqui de recordes de temperaturas mais baixas do ano em várias cidades. E agora, então, a gente vai falar de recorde de temperaturas mais altas em algumas capitais. Foram, inclusive, registradas as mais altas desde o verão. Nesse último fim de semana, o calor, então, atingiu níveis altíssimos em várias cidades, o maior calor do ano, inclusive. Manaus e Rio Branco chegaram aqui aos 36,7 graus. O recorde anterior tinha sido alcançado lá em fevereiro. Calor extremo também em Campo Grande e Goiânia, que chegaram basicamente aqui aos 36,8, 37 graus. Agora, Cuiabá tem passado por um mês de agosto extremamente quente. Ontem chegou aos impressionantes 42 graus. E aí eu repito, essas aqui são as temperaturas mais altas registradas nessas capitais na comparação com o ano todo, para ver então como o centro do país é extremamente quente, né? E por que isso está acontecendo, então? É que tem uma área de alta pressão atmosférica atuando sobre a região centro-oeste. Ela dá força para que o ar seco fique ainda mais forte, criando, então, um certo bloqueio na atmosfera. Isso aqui impede que as chuvas e as temperaturas mais frias cheguem numa certa região. Só que o centro do país, inclusive, ele já estava muito quente desde a semana passada. E aí, com a formação desse bloqueio, acabou esquentando ainda mais. E aí, esse calor, então, avançou para outras regiões, atingindo, inclusive, a região sul do país, que normalmente tem as temperaturas mais baixas nessa época do ano, Márcio. E esquentou e o ar ficou ainda mais seco, haja hidratação, né? Pois é, Márcio, a gente tá todo mundo sentindo, né? Tá difícil de respirar, Sim. Inclusive o ar assim meio pesado, até um certo desconforto. É comum nessa época do ano chover menos em grande parte do país, só que à medida que os dias vão passando e a chuva não vem, o ar então vai ficando cada vez mais seco. Grande parte do país está com a umidade relativa do ar ali abaixo dos 30%, e isso é muito ruim porque o nível considerado pela Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade fique ali acima dos 60%, né? E veja só o que tem acontecido em São Paulo. Um fim de tarde lindo, né? Sol aí se pondo, céu alaranjado, mas a camada de poluição no horizonte também fica visível. A umidade relativa do ar na capital chegou aos 12%, foi o menor nível em 3 anos. E hoje a Companhia Ambiental da cidade classificou a qualidade do ar como ruim. A Defesa Civil decretou estado de alerta para essa situação, que pode inclusive trazer sérios problemas à saúde e agravar doenças respiratórias ou então cardíacas. Por isso, o ideal nessas condições é, claro, evitar esforço físico, tomar bastante água e esperar até que a chuva volte e limpe esse ar de uma vez, né? E esse tempo seco tem sido pior ainda mais no norte do país. A estiagem já afeta mais de 100 mil pessoas no Amazonas. 20 cidades estão em situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, os municípios das Calhas do Madeira, Juruá, Purus e Altos Solimões estão em situação mais crítica. Para esses locais, cerca de 200 toneladas de medicamentos e insumos foram enviados. O governo do Amazonas também informou que, no âmbito da assistência humanitária, mais de 200 toneladas de alimentos foram distribuídos para as regiões mais afetadas. Purificadores e caixas d'água também foram distribuídas para melhorar o acesso à água potável. Até agora, 20 municípios estão em situação de emergência, afetando mais de 111 mil pessoas, ou cerca de 27 mil famílias.
Além dos problemas de mobilidade, abastecimento e saneamento, a estiagem também é o período com o maior número de queimadas no estado. De junho até o dia 18 de agosto, quase 8.000 focos de incêndio foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, já realizou mais de 290 embargos de terra e 150 prisões e detenções por crimes ambientais foram realizadas nesse período. E alguma possibilidade de chuva, eu não digo só no Amazonas, mas no Brasil, para a gente passar melhor por essa secura toda? Pois é, na região norte do país existe sim uma certa possibilidade de uma chuva muito leve, nada muito significativo, mas no restante do país a gente vai continuar com um tempo muito seco, muito calor pelas próximas semanas ainda. Vamos ver comigo no mapa a previsão para amanhã. Veja que há algumas áreas como essas que estão em azul aqui no mapa, basicamente parte do Amazonas até Roraima e também o norte do Pará até o Amapá também, tem uma leve chance de chuva. É uma chuva assim moderada, não ajuda a resolver o problema da seca. Também pode chover no litoral do Nordeste. Em Salvador, a previsão é de que a chuva possa cair a qualquer momento do dia. Em Maceió e no Recife, as pancadas são um pouco mais passageiras. Agora, o tempo continua bem fechado e com chance de temporais e chuvas volumosas na metade sul do Rio Grande do Sul até o sul de Santa Catarina. Essa chuva, inclusive, vai ficar presa na região justamente por causa daquele bloqueio na atmosfera que está bem aqui no centro do país, como eu falei antes, né? Essas nuvens carregadas, então, não conseguem avançar nem para a região sudeste, nem para a região centro-oeste. Regiões que, aliás, vão continuar com um tempo muito seco, muito quente. Vejam toda essa enorme área que está em laranja aqui no mapa predominando sobre o país. E olha como o centro-oeste vai então ferver amanhã. Brasília tem máxima prevista de 30 graus. Campo Grande podendo chegar aos 37 e Cuiabá, mais uma vez, podendo alcançar os incríveis 42 graus. Na região norte, o calor também continua intenso. Os termômetros podem alcançar 35 graus em Belém. Manaus e Palmas amanhã podem ir aos 37 graus. Na região Nordeste, as temperaturas seguem ali dentro do normal para essa época do ano, né? As máximas vão de 27 graus em Salvador até 32 em São Luís. Agora, fresquinho mesmo vai estar em Florianópolis e em Porto Alegre, porque as máximas em Porto Alegre, a máxima em Porto Alegre amanhã chega aos 19, em Florianópolis, 23 graus. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, o sol continua predominando com força. Há chance de nuvens avançarem a partir da tarde sobre São Paulo e também o Rio. Mas a terça-feira ainda vai continuar muito quente. O Rio de Janeiro pode chegar amanhã aos 35 graus. E aí a gente chama atenção para a questão da umidade relativa do ar, que vai estar muito baixa. São Paulo, amanhã, a umidade pode ficar ali, na casa dos 29%, 30%, talvez até um pouco mais baixo, dependendo de como for o dia. Vamos dar, então, mais um alerta aqui. A questão da umidade amanhã em quase todo o país vai estar muito baixa. Atenção extrema entre Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná também, umidade abaixo dos 12%. É um cenário bem difícil que exige muita hidratação e cuidados com a saúde, né, Marcio? É uma mancha enorme de secura ali. É impressionante. E vai ser assim a semana toda? Pois é, vai ser assim a semana toda. Infelizmente, a gente vai sentir muito ainda, muito calor, o tempo extremamente seco, exige muita atenção de todo mundo em questão da hidratação, em questão da saúde, né? A gente está passando por uma onda de calor. Veja que grande parte do país está com as temperaturas aqui basicamente de 2,5 graus a 5 graus acima da média, acima do normal. E os meteorologistas não descartam novos recordes de altas temperaturas ainda durante essa semana. Essa onda de calor deve permanecer ali até quinta, sexta-feira. E aí, o que já dá para adiantar é que a semana pode terminar muito diferente de como começou. E aí, Márcio Gomes, de uma onda de calor, a gente pode terminar a semana com uma onda de frio. É claro. Mas aí, sobre essa situação, eu vou atualizando a partir de amanhã, porque os modelos meteorológicos ainda estão se atualizando e a gente vai detalhando dia após dia que virada no tempo vai ser essa. Não tem garganta que resista a um negócio desse, né? Muita vitamina C, né? Obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite.